Memórias do Poder Legislativo está de volta e a gente continua essa entrevista com o ex-presidente da Assembleia, deputado Luiz Máximo. Deputado, a gente terminou o último bloco falando de como foi, né, esse primeiro mandato do senhor, dessa chegada aqui, né? E o senhor falou uma coisa interessante, que o senhor aprendeu muito no debate político aqui, mas era um debate bem diferente do de Jacareí, né? Que pelo que o senhor falou, aquele pegava fogo e aqui era mais o debate de argumento mesmo, de ideia. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque você veja bem, naquela época, o Brasil estava saindo, né, de um longo período período autoritário e de intolerância, em que prevalecia, né, a exceção sobre o direito, a força sobre as ideias, a opressão sobre a liberdade. Então nós tínhamos que aproveitar esse renascer no país para colocarmos as nossas convicções políticas, né, a nossa luta pela redemocratização do país, de maneira que o povo reconquistasse o direito de escolher os seus próprios mandatários. Né? O que veio conseguir depois, paulatinamente, com as eleições de governador e depois de 88, com a eleição de presidente da República. Né? Então foi um período ali que muito rico em debates políticos. Porque todo parlamentar se sentia na obrigação de procurar se inteirar de como você enfrentar aquela situação e você dar uma transformação para o país. Mas dentro do princípio da legalidade, quando você pertencia a um país que era dominado pela ilegitimidade dos detentores. Depois de 82 em diante, que nós começamos a eleger governador. E o Montoro foi eleito governador de São Paulo. Isso explica porque muitos dos nossos entrevistados destacam essa questão da Assembleia ter sido uma ilha de fortalecimento e de tentativa de democracia numa época tão repressiva. Então, olha, São Paulo, e mais especificamente a Assembleia, era o centro de atenções do país. E eu vou explicar por quê. Porque havia censura da imprensa, havia toda esta opressão contra a manifestação de pensamento, contra a liberdade de expressão. Então, São Paulo, e boa parte, por incrível que pareça, em virtude do comportamento do Maluf, que ele criava fatos que davam repercussão no país inteiro, e ele não escondia de ninguém que ele queria ser o próximo candidato a presidente da República pelas eleições indiretas. Então, aqui na Assembleia Legislativa, o final de semana aqui, vinha o Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, as Reixas do Paraná, as grandes lideranças vinham para São Paulo. Porque aqui de São Paulo é que se irradiavam as notícias. Interessante que naquele tempo, eu tenho guardado em casa tudo isso, recortes de jornais, eu dava uma declaração a respeito do regime militar do Paulo Maluf, aquilo saía na segunda, terceira página. Você compreendeu por quê? Porque era de São Paulo, não porque era Luiz Máximo, porque a notícia era de São Paulo. E São Paulo era tido como o principal centro de resistência ao regime autoritário. Mas vocês estavam nessa instituição, então tudo brotava daqui. Tudo brotava daqui de São Paulo. Essa é a minha avaliação, essa que é a grande verdade. Que aqui era o grande centro de acontecimento. E como é que começou a campanha das diretas já? Aqui por São Paulo. E aqui na Assembleia, como é que foi o engajamento de vocês? O engajamento foi muito bom. Evidentemente que não havia um engajamento, né, por parte dos deputados da situação, né? Que naquele tempo era Arena, depois foi o PDS. Né? Então não havia, embora alguns queriam participar também desse engajamento. Eu me lembro, quando o Montoro era governador, ele nos convocou para uma reunião no Palácio dos Bandeirantes. E que ele era um desejo que ele queria colocar e que precisava do apoio da bancada estadual também. E ele queria fazer a campanha, fazer o comício das diretas já. O senhor já era o líder dele? Já era líder. Quero das diretas já. Eu confesso para você, inclusive eu manifestei ao governador Montoro, que eu estava meio pessimista quanto à possibilidade do êxito dessa movimentação. Porque a gente achava que havia uma conscientização, uma predisposição na classe política. Mas no meio da população, de um modo geral, a gente sentia uma espécie de apatia. Era medo, será? Eu não sei se era medo, apatia, mesmo porque as informações eram muito controladas. E as pessoas não tinham acesso, que hoje em dia, por exemplo, com a internet tem, com uma rapidez.
Mas o Montoro, ele tinha um entusiasmo com as coisas que ele pretendia fazer, que o entusiasmo dele nos contagiava. E ele marcou o primeiro comício das diretas já. Comício para defender a emenda constitucional do deputado Dante, que restabeleceu as eleições diretas. E acabou a emenda sendo derrotada lá por poucos votos na Câmara, não é? Mas depois dessa eleição das diretas já pegou fogo, um rastilho não, aí de já estava pólvora. fortalecido. Daí fortaleceu, daí o povo acordou, o povo participou, sindicatos, artistas, intelectuais, jovens, estudantes, todo mundo participou. Foi um movimento lindo. Eu participei do comício da Praça da Sé. Inesquecível, inesquecível, né? bonito mesmo que seja. Mas tudo isso daí nasceu do entusiasmo, do sonho do governador Montoro. Ele era um homem fabuloso. E fiquei muito honrado quando ele me convidou para ser o seu líder na Assembleia Legislativa. Eu ia perguntar isso agora. Como é que o senhor lidava, né, com essa questão de ser o líder de uma pessoa que admirava tanto? Assim? Mas é o seguinte, acho que nenhum líder viveu, não sei se depois de mim teve essa situação. Toda bancada tem o líder do governo e o líder da bancada. Incrível, a bancada queria que também fosse líder da bancada. Então, quando eu fui líder do Montoro, eu acumulei a função de líder do governo e líder da bancada. Líder de tudo, meu líder, Deus. Não era líder dos dois, agora você veja bem. Então, eu falei com o governador Montoro, a bancada quer que eu continue como líder deles. Montoro, mas eu quero que você seja meu líder. Mas como é que eu vou compatibilizar as duas situações? Que, evidentemente, que a bancada vai ter o seu momento de fazer crítica ao senhor, de querer reivindicações. Como que eu vou me posicionar? Não, eu confio no seu equilíbrio. Eu falei, Montoro, governador, eu vou deixar claro. Entre uma deliberação sua e uma deliberação da bancada, sendo por maioria, e que essa deliberação seja contrária à sua vontade, eu vou ficar com a bancada. E ele? Tudo bem. Tudo bem. Assim funcionava. Então. Assim funcionava. Olha, eu consegui transitar pelo fio da navalha como líder da bancada, livre do governador, consegui, mas depois chegou num ponto de exaustão, que eu falei, olha, chega, agora eu preciso parar um pouco. E o senhor também foi secretário, né? Fui secretário estadual. do Trabalho. Secretário do Trabalho do Montoro. Outra coisa, o secretário do Trabalho era o deputado Almir Pazionotto. O Almir Pazionotto era uma figura exponencial. Foi nosso primeiro entrevistado aqui no Memórias. Ele foi uma figura exponencial. Eu fui líder dele aqui na Assembleia Legislativa também. Ele foi uma figura exponencial no meio sindical. Não é? E o Almir foi, então, convocado para ser ministro do Trabalho. E o Montoro mandou, então, me sondar, o deputado Zé Gregório, o filho do Montoro, Ricardo Montoro, vieram aqui na Assembleia me sondar se eu aceitaria ser secretário do Trabalho. Eu falei que não tinha intenção, que essa era uma área na qual eu não tinha nenhuma militância, eu não participava do movimento sindical, precisava ser alguém do ramo, eu não queria. Então o Montoro mandou me chamar, fomos conversar, ele falou, Márcio, você foi promotor, você lidou com esse trabalho, direito trabalhista, você foi líder de bancada, eu confio que você terá o jogo de cintura, habilidade suficiente para saber administrar eventuais conflitos trabalhistas que a Secretaria tem que envolver. Eu falei, governador, me dispensa dessa tarefa. Ele falou, Márcio, eu preciso que você vá. Não dava para falar não, né? Pelo jeito. Então fui e acabei pegando um abacaxi tremendo. Por quê, deputado? Porque estourou aquela greve da GM, onde os trabalhadores pegaram mais de 20 funcionários administrativos, fizeram reféns, colocaram todos os carros, né, que estavam com combustível, colocaram jornal, papel para tocar fogo, esparramaram o thinner pelo pátio, virou uma praça de guerra. A GM, e isso aqui não tinha nada com o governo do Estado, né, tinha o governo federal. E o Almir Pazionotto em Brasília, monitorando de Brasília. E então estava essa praça de guerra, né, então estava criando uma situação muito ruim para o governador, a GM entrou com uma ação na Justiça e obteve mandado de reintegração de posse. E a Polícia Militar foi enviada para lá para tirar à força as pessoas lá de dentro. Eu estava em minha casa no sábado, o Montoro me telefone em Jacareí, que eu tinha que ir lá para a GM para tentar resolver alguma coisa. Acalmar os ânimos. Acalmar os ânimos. E mandou, falei, mas governador, não, o helicóptero já da PM vai te buscar.
eles vão descer perto de sua casa, a PM já falou que tem um lugar para descer, vai lá. Eu fui. Eu fui descer em São José dos Campos, estava uma praça de guerra. A polícia estava do lado para invadir, os trabalhadores de outro, as famílias dos trabalhadores atrás. Aquele pátio todo dia contínuo para tomar fogo, e tinha 20, parece que 20 funcionários administrativos tidos como refém. Um cenário que o senhor não esquece. De guerra. Então... E estava escurecendo. E a ordem que tinha, o Montoro, o governador, já não tinha mais ordem sobre a Polícia Militar. Comando. Porque o comando agora era o tribunal que tinha dado ordem para eles cumprirem. E a GM estava inflexível, queria que cumprisse o mandato. Só que se a polícia entrasse lá dentro, haveria morte, haveria coisa e tal. Mas a sorte minha, quando eu cheguei, conversei, os trabalhadores estavam lá, me reconheceram e me chamaram. Chamaram, depois o secretário falou, o que vocês querem? Vocês têm que sair, mandato. Expliquei para eles a situação, que a polícia militar não podia obedecer mais ordem do governador, estavam lá para cumprir o mandato. Não, mas se entrar aqui dentro, nós vamos resistir, vamos pôr fogo aqui dentro. Falei, olha, o que vocês querem que eu faça? Não, que vocês vão embora, não entrar hoje, para dar tempo para a gente reunir. Falei, vamos fazer uma coisa. Vocês liberam os reféns que estão lá dentro. Eu vou conversar aqui com o coronel Bonifácio, me lembro do coronel. O senhor virou negociador, então? Virei o negociador. Conversar com o coronel Bonifácio, já estava escurecendo. E se fosse à noite, eles não entrariam mais dentro. Então, conversei com o coronel Bonifácio, olha, está escurecendo, eles vão soltar os reféns que estão lá dentro. Já vai facilitar bem o trabalho seu. E eu falei para eles, se eles soltarem os reféns, a polícia não entrará hoje, mas amanhã, na primeira hora do dia, vocês entram lá dentro. Então, eles soltaram, liberaram os reféns. A polícia foi embora. Tá certo? Não foi regressar. Daí eles fizeram uma reunião lá dentro, e saíram da fábrica e entregaram a fábrica. Agora, você imagina o que eu tinha para aquela greve. Se acontecesse qualquer coisa, a responsabilidade seria minha. Senhor. É que eu tive sorte, graças a Deus. Hoje, pensando, né, tanto tempo depois, eu tive a sorte. Tive sorte, porque eles me reconheceram, aceitaram a minha coisa, estava escurecendo, o coronel teve o bom senso, falou, vai entrar aqui dentro. Então, esse do governo Montoro foi uma experiência muito rica que eu tive nisso daí. É uma experiência também de estar do outro lado, né, deputado? É de poder executar ali, de poder executar. Então, caneta na mão, de poder, né, tomar a decisão. Mas é complicado, viu? É complicado, porque não é fácil você administrar esses conflitos, viu? Não é fácil. É que era um período de efervescência total. De efervescência, quer dizer, o pessoal estava retomando, quer dizer, o Montoro eleito governador. Então, todo sindicato sentia-se no direito de fazer sua greve, fazer seus piquetes. E eram muitos sindicatos. E eram muitos sindicatos. Então, era muito comum, a Secretaria do Trabalho naquela ocasião era na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Então, chegava à tarde, sempre que estava aquele barulho. E chegava o militar que trabalhava comigo, falei, essa greve das 4, das 5. Eles iam fazer a greve, eles pediam para subir, banda a comissão subia, expunham as reivindicações deles, os problemas lá. Começava o período de greve. O secretário da Segurança era o Temer, Michel Temer. Eu era o secretário do Trabalho. E Einar Koch era o secretário da Indústria e Comércio. Então, quando vinha um período de greves, o Einar Koch reunia-se com os empresários na Secretaria da Indústria e Comércio, e eu me reunia com o secretário do Trabalho, com o Sindicato dos Trabalhadores. E o Temer participava das duas reuniões. E nós procurávamos estabelecer regras. Será assegurado o direito de greve, evidentemente. A polícia vai estar no local, mas ela vai estar no local para garantir o direito de vocês de piquete, mas piquete não violento. Palavra de ordem, berrar, gritar. Se houver força, a polícia vai agir com força. Então ela está lá para garantir vocês, inclusive para defender vocês, se a segurança particular da indústria fizer qualquer ato de violência. Então era feito esse mecanismo, tá certo? Mecanismos eram presos, os líderes sindicais extrapolavam, a polícia prendia, deixava, entrava em contato, depois a gente via, tomava depoimento, mandava liberar. Mas foi um período que os cabelos ficaram mais brancos. Tá certo, deputado. Vamos chamar então mais um intervalo. Pois Nosso próximo bloco é o último e a gente vai dedicar inteirinho a Constituinte, ao período em que o senhor foi presidente, esses 2 anos que o senhor foi presidente da casa. Eu quero saber tudo, quero que o senhor lembre todos os detalhes, conte tudo pra gente. Memórias volta já, não sai daí.